Você vai entender por que que eu resolvi trabalhar com essa ferramenta da análise corporal. Num primeiro momento, eu não quis trabalhar porque não fez sentido para mim. Eu fiz toda a formação, no final da formação eu ganhei a minha análise corporal. Na devolutiva, por um detalhe, eu entendi que não era para trabalhar com a ferramenta. Já explico o motivo. Vou compartilhar aqui o meu gráfico. Esta aqui sou eu. Como é que eu funciono? Olha só. 15% esquizoide, 22% oral, 22% psico, 22% masoca, 20% rígida. Um gráfico como esse, a gente chama que a pessoa é distribuída, tá? Embora os três sejam na mesma quantidade, esse aqui um pouquinho menos e esse bem menos, ainda assim, uma pessoa distribuída. Muito bem, me deram uma devolutiva fantástica falando desse traço, desse, fez todo sentido comigo. Mas aí eu fiz um questionamento, eu falei, entendi. Só que eu percebo que eu funciono mais este aqui. Aí a pessoa falou assim: ah, mas eu acho que é impressão sua, porque pela lógica você funciona mais nesses outros, esse é o que você tem menos. Eu falei, então, mas eu fiz a formação e pelas características eu funciono, a forma de pensar é mais desse traço aqui. Aí eu falei assim, não, reveja a formação porque não é isso não. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha porque eu fiz a formação, então eu sei muito bem como é que eu funciono. Beleza. Na formação diz o seguinte, que quem tem esse traço, esse verdinho aqui, opa, cadê aqui? Quem tem esse verde aqui são pessoas que gostam de passo a passo, são pessoas que precisam de uma metodologia, uma rotina e têm dificuldade com o improviso. Eu comecei a analisar os meus colegas de trabalho e tem um que tem muito desse traço, que é o masoca, né? O formato do corpo ele é todo quadrado, as pernas são bem grossas, tudo. Só que ele não tem dificuldade de improviso, pelo contrário, se coloca ele na televisão e fala: olha, fulano, você tem 5 minutos, ele vai improvisar os 5 minutos. E aí eu fiquei pensando, como é que eu faço uma análise dele e dou uma devolutiva falando, olha, você precisa estar preparado, porque se você tiver que improvisar, você pode travar, quando não é verdade. E aquilo ali começou, aquilo me bloqueou. Eu falei, não tem como eu dar uma devolutiva para alguém que não faça sentido. No caso dele, eu poderia falar: olha, você improvisa com facilidade, por quê? Porque eu conheço. Mas e se é uma pessoa que eu não conheço? Eu falei: não, eu não vou ficar adivinhando, chutando, porque não faz parte de mim, não faz sentido. E aí eu comecei a fazer outros cursos. Fiz um curso de um médico que fala muito mal dessa ferramenta, fui entender a metodologia, um curso fantástico, mas não tem essa grandiosidade de medir os traços. Então, você sabe como os traços funcionam, mas você não sabe medir. Ah, aquela pessoa é mais o quê? Não tem um parâmetro, entende? Aí fiz um outro curso de uma terapeuta que também não fala bem desse gráfico, né? Ah, onde já se viu medir as pessoas? Um curso muito bom também, mas que não faz sentido também no sentido de você explicar para a pessoa como ela funciona, porque não tem como medir. Aí, beleza, fiz 3 cursos ao todo, não veio as respostas para mim. Eu falei, beleza, não vou trabalhar com isso, né? O investimento foi alto, mas não faz sentido. Fiz uma mentoria e uma outra formação em bioenergética, uma formação internacional. Aí, sim, quando eu separei por pedaços, então a cabeça é pensamento, os olhos é como a pessoa vê o mundo, a boca como se comunica. Aí sim passou a fazer sentido. Por quê? O traço, a quantidade que eu tenho de esquizoide é na cabeça, então por isso que eu uso bastante esquizoide, porque está na cabeça, não está no quadril, não está no tronco, não está nas pernas, está na cabeça. Aí fez sentido, e aí eu comecei a analisar o meu colega, aonde que ele tem o masoca? Ele tem na perna, então é por isso que ele improvisa com facilidade, porque não está na cabeça. Aí fez sentido. Aí eu falei, agora sim eu posso trabalhar com essa ferramenta. Aqui é o seguinte, como é que a gente sai nessa ferramenta no gráfico? Então, tudo é analisado, ó, formato da cabeça, esse aqui, ó, 2, 2, 2, então cada traço tem a pontuação. Formato dos olhos, formato da boca, o tronco, o quadril e as pernas. Por isso que quando a gente analisa uma pessoa, ela tem que estar com uma roupa coladinha ao corpo que dê para ver as formas físicas, né? E se a pessoa, por exemplo, fez uma bariátrica, se ela fez uma lipo, se ela fez uma abdominoplastia, colocou silicone, tudo isso tem que ser avisado porque vai dar diferença, tá?
Ela fez harmonização, o rosto era triangular, tá quadrado, vai dar diferença. Então tem que mostrar uma foto de como ela era antes, porque senão a devolutiva a pessoa fala, mas não me identifiquei. É claro, porque teve uma alteração na estrutura corporal, ok? E aí, então, ó, vai sair a ferramenta que eu uso essa aqui, então, ó, como você pensa, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que penso bastante, a cabeça não para. Eu sou uma pessoa que penso no coletivo, não adianta só eu estar bem, eu preciso que outras pessoas também estejam. Eu penso de forma que eu quero comandar, eu quero estar sempre à frente da situação, eu quero estar no comando. Eu sou uma pessoa que gosto de passo a passo, que gosto de uma rotina, mas ao mesmo tempo eu não gosto. Olha que interessante. Isso é uma pessoa que coloca muito e se? E se, por exemplo, eu sou jornalista, e se eu trabalhar com análise corporal? E se eu escrever um livro? E se eu fazer live? Então, tudo eu coloco e se para ver se funciona. Quando eu estou na dor, é o e se negativo. Então, e se eu fizer live e não aparecer ninguém? E se eu fizer não sei o que e não aparecer, sei lá, não vender? Aí vai para o negativo. Como que é a visão das coisas? Eu sou uma pessoa que eu consigo enxergar as coisas além dos outros. Eu sou uma pessoa visionária. As soluções saltam aos meus olhos. Tudo por conta do traço específico, que é o esquizoide nos olhos, tá? E assim por diante. Aqui, como é a minha comunicação? Eu falo com muita destreza, eu posso falar tanto para pessoas que trabalham como gari, a presidentes de empresas, que eu vou formatar a minha comunicação para que cada público consiga entender com facilidade. Eu tenho também uma facilidade na hora de conversar que os gestos, eles potencializam a minha comunicação, porque tem gente, dependendo do traço, que fala muito com as mãos e acaba tirando a atenção do que está falando porque gesticula demais. Então, eu gesticulo, mas é sempre para pontuar algo específico que eu estou falando. Aqui é a minha postura. Então, essa é uma postura que, se eu não tomar cuidado, eu passo uma imagem de arrogante, prepotente, uma pessoa autossuficiente, então ninguém me ajuda. Então, sabendo disso, eu consigo mudar essa imagem que as pessoas têm a meu respeito para que tenha uma imagem mais acessível, através de um gráfico como esse. O jogo de cintura, como é que é a minha execução, o meu caminhar. Aí depois vem aqui, ó, como é que eu sou mais sentimento ou mais emoção? Qual a minha energia para executar? Pensamento é lógico. Então, se eu não entender, eu não consigo explicar para o outro. Então, por exemplo, no jornalismo, quando eu vou fazer um ao vivo, por exemplo, se eu não entendi o assunto, eu não tenho como passar isso adiante. Eu até pergunto, pessoal, eu não entendi, alguém pode me explicar? A partir do momento que eu entendo, eu consigo explicar com facilidade. Tem colegas meus que falam assim: ah, não precisa entender, não, é só você ler do jeito que tá. Para mim, não faz sentido. Se eu não entender, eu não passo adiante. Né? A gente fala derrubou, né? Eu já derrubei vários links, porque eu não tinha entendido e as pessoas que fizeram a página do link também não tinham entendido. E colocaram lá porque era o release, ou seja, a informação que veio de algum órgão oficial. Mas a informação não veio de uma forma fácil de entender. Veio com questões dúbias, você não sabia se ia para um lado, para o outro, e como é que você ia dar uma informação se você não sabe realmente se o que você está achando é o que corresponde com a verdade. E aí, ó, inovação, eu sou uma pessoa muito seletiva, como que é a questão de rotina, isolamento, caverna, então tudo isso você consegue avaliar, ó, autocobrança, e também como é que você planeja e executa. É um material completo. Então, por que que é interessante você entender isso? Eu vou trazer para você a minha história, tá? Na época da faculdade, eu era carteira. Eu entregava carta. E entregar carta é uma coisa, é uma função que é rotineira. Então, você vai fazer a mesma coisa todos os dias. Você separa a carta, você pega, coloca ali na bolsa e você vai entregar para as pessoas. O que que acontece? Se você tem um traço alto de masoca, tá tudo certo. Só que eu sou uma pessoa distribuída. Ao mesmo tempo que eu gosto de ser vista, eu gosto de executar, eu gosto de planejar, eu gosto de estar à frente das coisas, de comandar. E aí, o que acontecia? Um traço ficava extremamente no recurso, mas sobrecarregado, ou seja, passava a ficar na dor, e os outros ficavam na dor porque eles não existiam. Eu odiava ser carteiro, eu não gostava, porque era um trabalho muito repetitivo, cansativo, pesado, era muito difícil.
para mim. E outra, quem é que olha a carteira? As pessoas nem olham o rosto da carteira, nem sabem o nome, nem nada. Então, eu me sentia invisível. E isso impactava o quê? Na minha qualidade de vida. Eu fiquei 1 ano e 8 meses nos Correios. Muitas semanas, né? Eu fiquei doente. Era problema na garganta, era problema de tireoide, vixe, vários problemas. E fazia com que o quê? Eu me afastasse do trabalho e ficasse internada. Eu amava ficar doente. Olha essa informação. Eu amava ficar doente para não ter que trabalhar. E aí eu te pergunto, como é que tá a tua vida hoje no trabalho? Você está feliz? Se você é um empreendedor, um empresário, como é que estão seus funcionários? Tem gente que falta sempre? Será que essa pessoa está na função certa? Será que não é como eu era, de faltar e ficar feliz da vida só para não ter que trabalhar? Entende? Quando eu tive acesso a esse conhecimento dos traços de caráter, eu entendi que eu jamais poderia ter trabalhado nos Correios. Jamais. Não faz parte dos meus traços. Entende? Ah, era concursado, pior ainda, porque para eu sair, eu sofri críticas e mais críticas por ser concursada. Ah, você é louca, nossa, você nunca mais vai conseguir um emprego igual esse, pelo amor de Deus. Então, quem trabalha em concurso público sofre muito quando toma uma decisão de sair. Por quê? Porque não é compatível. Às vezes a pessoa nasceu para executar, vai trabalhar num serviço público, tem que ficar numa sala trabalhando com planilha. Não é a habilidade da pessoa. A habilidade dela é ver gente, é conversar, é se comunicar, é ir para lá, é para cá. Entende? Então, a partir do momento que você entende como você funciona e você faz de tudo para você ficar no recurso, você tem uma vida mais leve. Se não, é do jeito que eu era, uma vida pesada, uma vida ruim. Eu já acordava tipo, ai meu Deus, tem que trabalhar, nossa, que saco, sabe? O domingo era horrível à noite. Ai, amanhã tem que trabalhar, nossa, que chato, sabe? Hoje não, hoje é diferente, porque hoje eu trabalho na área que eu amo. Eu dou palestra, eu trabalho com jornalismo, em TV, ou seja, eu preciso, só para vocês entenderem, deixa eu ver, aqui, eu vou voltar nesse gráfico aqui. Esse azul, eu preciso ficar sozinha. Então, na minha rotina, e você vai aprender isso quando eu passar para você a sua análise, você vai sair com o teu mapa de como você funciona. Então, como é que eu funciono? Eu preciso ficar sozinha uma parte do dia. É 1 hora, 2 horas? Não importa, eu preciso ficar sozinha. Eu preciso estar com pessoas. Eu preciso comandar. Se eu não tenho um cargo de comando na empresa, eu preciso comandar nem que seja festinha de amiga. Pessoal, ó, eu levo o bolo. Fulano, você pode levar bexiga? Ciclano, você pode levar, sei lá o quê? Você pode levar um doce? Pode levar um salgado? Então vai comandar alguma coisa. O Mazoca, ele gosta de planejar. Então, se eu tenho um projeto, então esse aqui vai para o planejamento. E o Rígido gosta de executar, gosta de competir, gosta de coisas ágeis, coisas bonitas, coisas que chamem a atenção. O rígido, juntamente com o oral, eles precisam aparecer. Se você tem dificuldade, por exemplo, de aparecer, vai ter problema, você vai engordar, porque teu corpo precisa aparecer e toda vez que você fica grande, você aparece. Então aqui eu entendi, eu preciso aparecer, então para aparecer eu preciso estar bem. Então tem que estar bem o quê? Com a minha saúde, com o meu corpo, eu preciso estar bem apresentável para as pessoas, eu preciso me comunicar bem. Então, tudo isso acaba interferindo na minha qualidade de vida. Então, hoje, como é meu dia a dia? Eu tenho tempo para ficar sozinha. No meu trabalho, eu estou com pessoas, eu comando a equipe, porque o repórter comanda o cinegrafista, o motorista. Eu planejo os meus trabalhos, tanto dentro da empresa onde eu trabalho, quanto fora nos meus empreendimentos. E eu gosto de competir, eu gosto de estar, eu apareço, ao mesmo tempo, quando eu não quero aparecer, eu fico isolada. Então, eu consigo trabalhar isso para que a minha vida tenha qualidade. Porque senão, se eu ficar sozinha uma semana, o que que vai acontecer? Eu vou ficar na dor, porque os traços que ficam sozinhos é esquizoide e masoca. Um para criar e o outro para remoer alguma situação. Então, se eu ficar sozinho o tempo todo, esses dois traços, que no primeiro momento ficam no recurso, depois ficam na dor. E os outros traços para comandar, para aparecer, para se comunicar, para executar, eles ficam na dor porque eles não existem. Se eu ficar com pessoas o tempo todo, eu fico exausta. Estar com pessoas me desgasta. Eu fico sozinha, eu me recarrego, volto a ficar com pessoas. Tem gente que é o contrário, precisa estar com pessoas para recarregar. Então, quando a gente entende e respeita, aí a gente fica bem, a gente fica no recurso.
Então, hoje, por exemplo, quando eu percebo que eu tô ficando irritada, começa a dar patada, eu falo, opa, tô ficando sozinha? Tenho chorado? Porque o rígido não mostra vulnerabilidade, jamais. Mas o oral precisa. Mas se o rígido está ali no comando, ele não vai deixar chorar. Só que a pessoa que tem oralidade masoca precisa chorar porque é muito sentimento. Então, os próprios traços, eles têm os recursos, mas eles têm conflitos também. Então, você tem que aprender a lidar com isso internamente. Aprendeu a lidar com isso, tua vida vai que é uma beleza. E aí, não só a tua vida, porque você se entende e começa a entender o seu marido, o teu filho, a tua esposa, os funcionários da empresa, os vendedores, e fica muito gostoso, porque ao invés de ver formato de corpos, você vê habilidades. Você fala, nossa, aquela pessoa nasceu para comunicação, aquela ali nasceu para liderança, aquela ali é planejamento. Então a vida fica muito mais gostosa de viver, porque você começa a entender como cada um funciona. E aí sim, se você tem filhos, um tem mais o traço do psico, está mais ali na liderança, você consegue desenvolver esse traço mais ainda. Ah, aquele filho é oral, então eu vou incentivar que ele chore mais, eu vou incentivar que ele faça isso, que ele faça aquilo. Então você vai ajudar a potencializar as pessoas à sua volta. Você fica no recurso dos seus traços e ainda ajuda os outros a ficarem também. Ou seja, a tua vida, da tua família, na empresa onde você trabalha, ou que você é líder, ou que você é dono, você vai ver o quanto vai melhorar com esse conhecimento. Tá certo? Antes de ir adiante, eu vou pedir para você assistir o filme Divertidamente. São as 5 emoções, tá? Quais são as emoções? O medo, a tristeza, a alegria, a raiva e a nojinho. Você vai assistir o filme antes da análise. E depois da análise, você vai assistir novamente e vai entender muito mais coisas. E só depois você vai ver como cada traço funciona, quais são as habilidades e quais são também as dores de cada traço.